Papéis do Pentágono. Para quem não se lembra, este foi o nome dado a uma série de reportagens publicadas pelo New York Times há 4 décadas, que revelaram segredos militares dos Estados Unidos da época da Guerra do Vietnã. Um deles referia-se a voos de aviões militares para provocar chuvas e prejudicar os norte-vietnamitas. Numa decisão que pôs em xeque a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, o New York Times iniciou a divulgação dos segredos, que em seguida também foram publicados por outros jornais americanos. A revelação principal era de que 4 presidentes americanos, incluindo John Kennedy e Lyndon Johnson, haviam mentido sobre o grau de envolvimento militar do país no Vietnã e principalmente sobre o envio de tropas antes que isso fosse autorizado pelo Congresso. Também se descobriu que aviões americanos realizaram milhares de missões de bombardeamento de nuvens para provocar chuvas em regiões ocupadas pelos norte-vietnamitas. O objetivo era inundar a chamada Trilha Ho Chi Minh e imobilizar as forças vietnamitas, que então se tornariam um alvo fácil para os ataques aéreos. Agora, décadas depois, a Força Aérea Americana anuncia que pretende ter controle sobre o clima entre 2020 e 2025. De acordo com denúncias feitas por especialistas em assuntos do meio ambiente, aviões militares americanos têm despejado toneladas de produtos químicos sobre as nuvens em diversos pontos do território dos Estados Unidos nos últimos anos. Muitos desses produtos podem provocar sérios danos à saúde humana, à flora e à fauna. Bem antes do Vietnã, os Estados Unidos foram acusados de tentar interferir no clima para prejudicar outros países. Cuba e México se queixaram várias vezes. Em 1963, a ilha de Cuba foi varrida durante 4 dias por um violento furacão, o Flora, que causou enormes prejuízos. O presidente Fidel Castro denunciou que o curso daquele furacão foi alterado pelos Estados Unidos para atingir a ilha. Na época, ainda em plena Guerra Fria, um conflito travado entre Estados Unidos e União Soviética com a infiltração de espiões e atos de sabotagem, a denúncia foi considerada apenas mais uma troca de acusações entre os adversários. Mas logo em seguida, o México também acusou os Estados Unidos de desviar chuvas que deveriam cair em solo mexicano. Teorias da conspiração à parte, a dúvida é se os americanos, no início da década de 60, já dominavam essa tecnologia. Esses cientistas ousados e suas ideias corajosas. Afinal, bombardear as nuvens com água do mar para baixar a temperatura na Terra não deixa de ser uma proposta inusitada. E esperem para ver a máquina que eles inventaram para realizar esse bombardeio. Good morning, San Francisco. Good morning, Bay Area. This is 104.5 KFOG, San Francisco, the Bay Area's K-Fog, and you're waking up to another typical foggy morning here in San Francisco and the Bay Area. São Francisco foi escolhida para a demonstração deste projeto porque tem seu próprio microclima. O fog age como um sistema natural de ar-condicionado, refrescando a cidade ao filtrar os raios solares. O que os professores Salter, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e John Lang, da Universidade de Manchester, pretendem fazer é justamente ampliar o sistema para que possa ser utilizado em outras cidades afetadas por ondas de calor. Para isso, defendem a construção de uma rota de embarcações, como esta, que seriam utilizadas de água do mar até as nuvens. Ao tornar as nuvens mais densas, com maior volume de água, elas teriam capacidade para filtrar os raios solares, mantendo a temperatura amena. O professor Latham explica que, ao sobrevoar as nuvens, é possível ver como elas brilham, refletindo os raios do sol. Pulverizar as nuvens com partículas finas de água do mar aumentaria a capacidade das nuvens para conter o calor. Você consegue imaginar o globo terrestre utilizando um imenso Ray-Ban?
Isso mesmo, um gigantesco óculos para proteção contra o sol. Tem gente que já pensou nisso. Primeiro, é preciso lembrar que a Terra capta 70% dos raios solares e 30% são contidos pelas nuvens. Para alguns cientistas, se o globo terrestre devolver um pouco mais desses raios solares para a atmosfera, isso pode contribuir para aliviar os efeitos do aquecimento global. Daí a ideia de proteger a Terra da incidência do Sol. É claro que não se trata de um imenso Ray-Ban, mas de trilhões de lentes que seriam colocadas em órbita da Terra para conter os raios do Sol. A proposta é do cientista Roger Angel, nascido na Inglaterra e com doutorado em Oxford. Ele é membro da Real Sociedade Britânica de Ciências e da Academia de Ciências dos Estados Unidos. Já deu aulas na Universidade de Colômbia e no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Um dos projetos mais polêmicos do governo americano funciona a partir de um enorme conjunto de antenas instalado no Alasca. Oficialmente se destina a melhorar os sistemas de comunicação e navegação, tanto civis como no setor de defesa. Só que na linguagem oficial, quando se fala defesa, significa, na verdade, uso militar. Financiado pela Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto foi implantado na região de Gacona, no Alasca. Da aurora ativa de alta frequência. Na prática, são 180 antenas que transmitem sinais para a ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, que leva esse nome por possuir uma grande quantidade de íons, ou seja, os átomos eletricamente carregados. Embora o governo americano assegure que o projeto se destina às comunicações e à defesa, esta garantia não foi suficiente para a Rússia, onde o governo pediu uma investigação a respeito. Até a União Europeia, aliada dos Estados Unidos, pediu a seus cientistas que investiguem esse programa. Há suspeitas de que as emissões das antenas de alta frequência podem interferir no clima da Terra ou servir como um primeiro passo para a chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, a instalação de armamentos no espaço extraterrestre. Há até quem questione os efeitos desses sinais para a saúde humana, principalmente o cérebro. Para este cientista do INPE, especialista em ionosfera, o projeto HARP é uma importante pesquisa científica. Do ponto de vista científico, é extremamente importante um tipo de estudo dessa natureza, porque estudando como a ionosfera se comporta ao ser aquecida, você tem uma noção de como a ionosfera como um todo se comporta quando for aquecida pelo Sol. Essencialmente, eu não acredito que qualquer aquecimento em cima do ponto possa fazer qualquer aumento significativo na temperatura da ionosfera. A ionosfera não tem nenhuma influência conhecida sobre o clima terrestre, mas os raios cósmicos que incidem sobre ela, sim. A ionosfera só, não tem efeito nenhum sobre o clima na Terra. O que tem efeito sobre o clima na Terra são as radiações cósmicas, os raios cósmicos. Nós sabemos hoje que os cósmicos são semeadores de nuvens. Então, raios cósmicos emitidos do centro galáctico, essencialmente pelo centro galáctico da nossa galáxia, são formadores de nuvens na Terra. Então, o estudo do clima espacial como um todo, sim, a gente pode saber como está variando o fluxo de raios cósmicos. E sabendo como está variando o fluxo de raios cósmicos, nós temos uma noção de como será a distribuição de nuvens. Obviamente, isso é uma das variáveis. Formação de nuvem não é propriedade exclusiva dos raios cósmicos. E seca castigam diversos países, enquanto em outros o pesadelo é o excesso de chuvas. E mais, dá para imaginar uma cidade encostada no deserto do Saara ser coberta pela neve? A gente volta já.